O Banco Central divulgou a última ata do Conselho de Política Monetária, que traz boas notícias. Os juros vão continuar caindo e o cenário da inflação está mais benigno. E para falar sobre o assunto, estamos aqui com o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa avaliação que a ata do Copom trouxe. Obrigado aqui pelo convite, obrigado pela pergunta. A avaliação é exatamente do ponto que você colocou. Eu acho que a gente tem assistido um cenário mais benigno de comportamento da inflação em uma série de variáveis e a gente tem um cenário internacional um pouco mais desafiador em relação à penúltima a reunião do Copom agora. Então, o que a ata destaca é esse cenário de China desacelerando um pouquinho e de Estados Unidos com taxas de juros mais altas durante mais tempo, que costuma ser um cenário mais desafiador para países emergentes como o Brasil, mas os indicadores de desinflação vêm se confirmando aqui de redução do processo inflacionário, o que faz esse balanço para a gente de riscos e confirma o que a gente vinha imaginando na reunião anterior sobre um cenário de cortes e qual é o pace desses cortes daqui para frente. O Banco Central vem vencendo então a guerra contra a inflação ou tem fatores que ainda preocupam? A gente tem uma reancoragem parcial ainda das expectativas relacionadas à inflação. Por isso que o Banco Central vem a todo momento em todos os seus comunicados, seja esses comunicados oficiais, como é a ata e o comunicado do Copom, ou até mesmo aqui, cada vez que um diretor que é membro do Copom tem a oportunidade de falar, a gente faz questão de enfatizar e sublinhar a persecução da meta de inflação e o quão comprometido está o Copom e a instituição Banco Central na persecução dessa meta. Mas é inegável que, até por aqueles que me antecederam, como é o caso do Bruno e dos diretores que estavam lá já, o trabalho que vem sendo feito, não só pelo Banco Central, mas também por diversas representantes ali da equipe econômica, em colaborar num processo de ajudar na desinflação, e o cenário que vem acontecendo é um cenário desta tendência de desinflação. Aliás, falando nisso, o senhor conversando com investidores, o senhor inclusive destacou a capacidade técnica, né, do corpo técnico do Banco Central. E o senhor falou também sobre o desafio de enfrentar esse debate sobre a necessidade de queda de juros, as pressões políticas, né? Como que o senhor enfrenta esse debate sobre alguns que querem que os juros caia com mais velocidade? Eu tento não encarar como se fosse uma pressão política, e sim como um processo que me parece ser relativamente natural e uma tendência no mundo de que, até pela disponibilidade de informação que cresceu muito hoje em dia, que esses temas vão sendo cada vez mais de domínio popular e que seja normal que esses temas vão virando temas de debates que, desde que sejam democráticos, republicanos e à luz do sol, são absolutamente saudáveis. E o próprio Banco Central, nas suas comunicações oficiais, em processos de live que ele vem fazendo, vem também trazendo o máximo de transparência possível para esse tipo de comunicação. Eu já ressaltei algumas vezes que acho que foi bastante corajoso e acertado por parte do Copom em fazer um comunicado tão transparente, em elencar de maneira tão clara quais são os pontos que estão sendo observados e os pontos de debate, porque eu acho que isso tranquiliza ao perceber que são pontos técnicos e são pontos que todo mundo está observando a economia, seja no mercado, seja na academia, vem debatendo também. A redação da ata deve ser bem difícil, porque vocês precisam escolher exatamente as palavras para não criar nenhum ruído no mercado, né? Leva muito tempo para redigir a ata? Realmente, acho que existe essa questão da escolha de cada palavra ali, efetivamente, mas por sorte eu cheguei com uma diretoria que tem grandes craques ali, que sabem muito bem fazer isso, e que tem bastante talento nesse processo e bastante experiência, então isso facilita muito, mas sempre é menos um debate, mais um processo colaborativo de se encontrar qual é a palavra adequada para transmitir a mensagem que se pretende. O senhor, falando também com investidores, o senhor destacou as vantagens do Brasil no cenário atual. Quais as principais vantagens e como que fica a reforma tributária nesse debate? Perfeito. Eu acho que nesse cenário internacional mais adverso, como a gente comentou, o Brasil vai reunir uma série de vantagens comparativas que nos coloca numa condição privilegiada em comparação com os nossos pares. Uma delas é a questão de deter reservas internacionais. O Brasil detém um volume robusto de reservas internacionais,
que num cenário de juros mais elevado das economias centrais, que costuma impor dificuldades a países emergentes, a gente tem uma linha de defesa e uma proteção grande ali dentro das reservas internacionais. Para além disso, esse próprio cenário mais benigno de comportamento da inflação, de desinflação, que permitiu já iniciar um cenário de corte de juros aqui no Brasil, também se reflete nessa vantagem. E do ponto de vista estrutural, o fato de que o Brasil tem uma matriz energética mais limpa e pode desempenhar um papel de impor menos custos para entregar aquilo que a gente chama de transição ecológica. O tema do custo de produção para a transição ecológica é um tema central, por isso até que o programa nos Estados Unidos tem o nome de um ato de redução de inflação, o IRA, né? Aqui no Brasil, dado a gente ter uma matriz energética mais limpa, a gente confere uma série de vantagens e permite fazer essa transição com menos custos, né? Além, como você bem comentou, de uma série de reformas, a questão do arcabouço fiscal, a reforma tributária, que colaboram para a gente ter mais previsibilidade para o cenário econômico e também simplificar o sistema tributário e que ele dê incentivos mais corretos para a elevação da competitividade. Essa melhora desses fatores, ele já vem contribuindo para melhorar um pouco o mercado de capitais, né? Como que o senhor avalia essa situação? Muitas empresas estão recorrendo já ao mercado, voltando ao mercado para captar recursos para investimentos. Essa também é uma boa notícia. A gente tem assistido que mesmo antes do Banco Central iniciar o corte da taxa Selic, a melhoria nos fundamentos da economia, com o avanço do arcabouço, com a tentativa de recomposição da base de arrecadação para reduzir o déficit, a reforma tributária e a própria atuação do Banco Central e a comunicação do Banco Central, permitiram a gente assistir uma queda nas taxas de juros mais longas ali, né? E essa queda na curva da taxa de juros já se reflete em oportunidades para quem vai captar no mercado de capitais. A gente está vendo essa volta de oportunidades no mercado de capitais, volta de captação no mercado de capitais, o que é muito benigno, é um sinal muito benigno. Agora, está melhorando também a confiança do empresariado e a confiança do consumidor. Os juros vão continuar caindo. O agronegócio deu uma surpresa positiva acima do esperado. Como que o senhor vê esse final de ano para o comércio, por exemplo? Existe o temor de que haja uma aceleração demasiada do comércio que possa prejudicar a política monetária do Banco Central? Não, o cenário, como a gente comunicou na ata, é um cenário de expectativa de uma desaceleração ali na margem, até porque a política monetária segue contracionista, né? Mas a gente viu no primeiro semestre uma surpresa positiva, primeiro do ponto de vista do setor agro e também um pouco de consumo das famílias ali colaborando. Por isso a gente tem sempre uma atenção em alguma das variáveis que acompanham a inflação, especialmente aquelas que refletem eventualmente um aquecimento da demanda maior, e o Banco Central vem comunicando isso, mas o cenário que o Banco Central vem projetando e está comunicado na ata, esse é um cenário de uma desinflação sem impor um custo excessivo à sociedade na redução de atividade econômica. E o mercado de crédito, como que o senhor está vendo? O Safra é um especialista nesse tema e tem sempre um pulso bastante próximo sobre isso, né? Eu acho que também esse cenário de uma atividade econômica mais pungente e que surpreendeu positivamente, combinado a um ajuste no nível de contração da política monetária, tende a se refletir num cenário mais benigno para crédito também, né? A gente viu algum crescimento no mercado de crédito durante o período mais recente, que também podia ser colocado, e muita gente colocou, como relativo às restrições do mercado de capitais. Porque se você tem menos oportunidades no mercado de capitais, é natural que você acabe recorrendo ao mercado de crédito ali. O que a gente espera com um cenário de um crescimento melhor, uma inflação se comportando melhor, que repõe a renda das famílias também, né? Permite uma recomposição de renda, e com as taxas de juros caindo em função do ajuste do nível de contração da política, é que o mercado de crédito também encontra um cenário mais positivo. Para encerrar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre um dos pilares do trabalho do Banco Central, que é a preocupação com a educação financeira e qual a importância dessa discussão, né, do consumo consciente para efeito da questão dos juros. Esse é um tema fundamental. Eu acho que é um tema essencial, que é uma campanha que o Banco Central já tem em vários projetos há muito tempo. A democratização de acesso a produtos financeiros vem crescendo muito
seja pelas inovações que o setor privado, o setor financeiro vem colocando, seja também pelas próprias reformas que o Banco Central implementou nos últimos anos. E acompanhado essa disponibilidade maior de produtos, tem que vir a processo da educação financeira para que as pessoas possam ter cada vez mais clareza sobre o que elas estão consumindo, seja para tomar uma dívida, seja para fazer um processo de financiamento, seja para fazer uma aplicação financeira no investimento. Eu sei que o Safra também tem colaborado muito nesse tipo de projeto e em garantir acesso à informação e educação financeira para a população em geral. Obrigado. Nós conversamos então com o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo. Agradecemos muito em nome de toda a nossa audiência. Eu que agradeço. Muito obrigado.